Optei em dar seguimento ao tema Declínio da Autoridade pela Antiga Grécia. Por quê? Porque a cultura greco-romana está na origem de nossa cultura ocidental. Deste assunto, vamos tomar como referência as figuras de autoridade da Grécia Antiga. E quais eram essas figuras? Eram os poetas, os sacerdotes, os anciãos e os reis. Neste vídeo, nós vamos focar basicamente nos poetas, nas narrativas mitológicas como figuras da autoridade da Antiga Grécia. E, portanto, vou tratar nos próximos vídeos daí sobre os anciãos e os reis. Isto é, eu vou dividir este vídeo e mais 2 outros para fechar basicamente o tema das figuras de autoridade na Grécia Antiga. A base de orientação da vida dos antigos gregos, assim como dos romanos e outras civilizações, como as orientais, eram os mitos, os deuses mitológicos. Aliás, é importante salientar que os gregos antigos tiveram conhecimentos sobre os povos primitivos, os povos das culturas orientais, os egípcios, os persas. Mas o que são os mitos? Os mitos são narrativas sobre a origem de alguma coisa ou de um ser. Por exemplo, origem da terra, origem do céu, dos astros, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem, do mal, da saúde, da doença, da morte, enfim, dos povos, das guerras, do poder e etc. E quem então narravam esses mitos? Bom, os narradores eram os poetas, conhecidos como Aedos e os Rapsodos. Estamos falando aqui do período homérico. Eis então as primeiras figuras de autoridade que conhecemos na Antiga Grécia. Esses 2 poetas, que são o Hesíodo e o Homero, seguiram a tradição oral. Eles eram cantadores e declamadores. Os 2 conhecidos poetas da Antiga Grécia que marcaram a origem da nossa cultura ocidental, repito, foi Homero e Hesíodo. Essas 2 grandes figuras de autoridades foram proeminentes da cultura grega. Mas eu vou me fixar basicamente em Homero, pois é a ele atribuído os 2 mais importantes poemas épicos conhecidos, Ilíada e Odisseia. Estamos aí falando, repito, do período estendido entre o século XII e o século VIII a.C. Há contestações se esses poemas são mesmo de autoria de Homero, se ele existiu, se de fato, por exemplo, ocorreu a Guerra de Troia, narrada em Ilíada ou não. Na verdade, há uma discussão polêmica sobre isso. O que importa é que reuniram esses poemas e documentaram após esse tempo, e como nós temos de referência, são então esses 2 poetas, e por isso vamos falar sobre eles enquanto figura de autoridade do período mencionado. Eu não vou tratar aqui do conteúdo de Ilíada nem de Odisseia para não perder o nosso foco e para o vídeo não se tornar muito extenso. O importante agora é nós saber o que visam essas então narrativas mitológicas dos gregos antigos em forma de poemas. Pois bem, essas narrativas, elas tinham uma finalidade que era pedagógica e moralizante. Então a intenção era apresentar o modelo de homem a ser seguido pelo povo grego. Essas narrativas revelavam a necessidade de imprimir na mentalidade coletiva daquele povo, que aliás formou a cultura grega, o ideal de belo, de bom, de coragem, de guerreiro e etc. E aí, essas narrativas encarnavam em personagens mitológicos esses valores. Só para ilustrar, lembramos do comportamento exemplar do Aquiles, ou do semideus Aquiles, que deveria ser imitado pelo povo grego. Aquiles é um herói, um semideus da mitologia, como falei,
E ele era muito belo, forte e corajoso, considerado inclusive um dos guerreiros, dos maiores guerreiros mitológicos da Grécia Antiga. Aquiles participou de várias batalhas. Entretanto, a mais importante, que está descrita em Ilíada, é a Guerra de Troia, que também visava a união do povo aqueus. Guerra de Troia também há uma discussão se existiu ou não existiu. O fato é que existiu muitas guerras na Grécia Antiga e uma delas que foi narrada em Ilíada é exatamente a Guerra de Troia. Por isso tomamos como referência aqui. O que aprendemos com base nas figuras de autoridades das sociedades antigas, tomando como referência os antigos gregos, o período homérico? Bom, nós aprendemos que através das narrativas mitológicas orais, porque eles mantinham a tradição oral, muitas delas lendárias, os poetas divulgavam entre as pessoas o conhecimento sobre os deuses, onde cada um deles tinha uma função e trazia uma explicação sobre a origem dos fenômenos, das coisas e dos seres. A função dessas narrativas, os mitos, na Grécia Antiga era, por exemplo, mostrar o motivo pelo qual certos acontecimentos ocorriam, ou seja, eram usadas como forma de trazer respostas às dúvidas, enfim, às inquietações naquela sociedade. O poder da palavra falada pelas figuras de autoridade de antiga Grécia era muito importante. Portanto, para finalizar, ressaltamos que a base da comunicação dessas narrativas épicas era a tradição oral. Os poetas aedos e os rapsodos, eles cantavam, eles declamavam e se acompanhavam, muitos deles, com a flauta e a lira, que eram instrumentos tradicionais da época. Alguns, basicamente, declamavam. Bem, o que importa é que a palavra falada na polis grega predominava e ela tinha um grau de importância elevado, uma vez que possuía um caráter transcendental. Era a palavra revelada através de algumas poucas figuras de autoridade dentro da cultura grega, que eram os mestres, então, dessas palavras, os mestres da verdade. E eles eram os poetas, que as pessoas consideravam como enviados dos deuses, porque eles seriam o testemunha dos acontecimentos que eles narravam. Por isso, as pessoas acreditavam nessas figuras de autoridade que eram respeitadas e que também exerciam poder na antiguidade. As pessoas, segundo inclusive Platão chega a mencionar na sua obra, ele podia verificar, observar as pessoas que se emocionavam, que ficavam aterrorizadas, que ficavam tristes e que ficavam alegres a ouvirem nas praças, nos teatros, nos templos, os poemas narrados e cantados por essas figuras de autoridade, que eram os poetas. Aqui nós estamos focando em Homero e Hesíodo. Outras três figuras de autoridades que também eram respeitadas e que exerciam poder na antiguidade grega eram os oráculos, os adivinhos, os profetas, o ancião e os reis. Dentre essas três figuras, assim denominadas, uma das mais emblemáticas e instigante, certamente, é a do oráculo e também a do ancião. Esse é o tema que será apresentado no próximo vídeo. Me aguardem, eu volto.